Então, inicialmente, eu queria pedir minhas desculpas, né, por não ter vindo para a abertura. Né. Agradeço, inicialmente, a Márcia, né, que conduziu a organização, da comissão organizadora do evento, e a Sandra como representante, ou como coordenadora adjunta, a nossa adjunta, que me representou aqui, que eu gostaria demais de ter estado nessa manhã. Vocês nem imaginam como eu estava dividido. E não é... Círio me perguntou, estou vendo Círio ali, me perguntou assim, mas você se inscreveu, você resolveu participar de 2 eventos ao mesmo tempo? Né? Quando eu fui sugerir uma alteração na programação, para ver se dava para assistir às mesas que aconteceram hoje pela manhã. Não é que eu tenha escolhido, não tenha feito essa opção, viu, Círio? Eu mandei ele dizer. Na verdade, foi o seguinte, o lançamento do Prof. Letras já estava previsto para acontecer desde janeiro, final de janeiro. Mas sempre o Prof. Letras, para ser lançado, a gente queria a presença do professor Jorge Guimarães. E não era sempre que a gente contava com sua agenda. Então, ele só tinha na sua agenda hoje, dia 17 de abril. Quando eu soube da agenda, eu disse, e agora, o que é que a gente faz? Né? Não podia deixar, porque também não era todo dia que a gente podia contar com a presença dele, e a gente precisava que ele estivesse presente por conta de algumas garantias de operacionalização do programa. Né? Então, como a gente conversei com a Sandra, ela me representaria aqui, e eu representaria a área lá em Brasília, hoje pela manhã. Foi uma reunião, só para dar uma notícia muito rápida, foi uma reunião de lançamento do Prof. Letras, foi muito boa a reunião, não é? Estava presente a nossa colega, deputada federal, a professora Margarida Salomão, estava lá representando, né, a área, foi muito interessante. O secretário do CESU estava também presente, além do professor Jorge, alguns reitores, alguns pró-reitores. Nós tivemos uma boa representação, né, no lançamento. Né? Falamos sobre o Prof. Letras, a garantia da bolsa dos alunos, né, e alguns outros financiamentos que virão acompanhando o mestrado profissional em letras. É uma realidade, né? Eu sei que hoje isso aqui foi um tema discutido, a gente não vai conversar sobre isso. O mestrado profissional em rede é uma realidade nacional, é uma realidade que está sendo apoiada pelo governo federal. Né? Nós já tivemos, há 2 semanas atrás, aprovado no CTC, o mestrado profissional em física. Temos, além do de matemática agora, temos o de letras, que é o segundo, temos o de física, estão na pauta para avaliação o mestrado profissional em história, o mestrado profissional em artes, o pessoal da engenharia está se reunindo para discutir o mestrado profissional em engenharia, depois vem o mestrado profissional em biologia, em química, e vários outros, todos nessa mesma linha do mestrado profissional em rede. Eu sei que Sandra, mudando de assunto, em relação ao evento de Belo Horizonte, eu gostaria de situá-los. Não é? Acredito que Sandra deve ter colocado isso, mas eu queria mencionar uma coisa para vocês. Quando nós pensamos esse evento aqui de Belo Horizonte, esse evento foi pensado no final do ano passado, antes da reunião de coordenadores de programa. Tá? Aquele momento, inclusive, eu participei de uma reunião aqui na PUC, conversando com os professores, e eu tinha ficado bastante incomodado, porque nós fizemos um levantamento das áreas de concentração, linhas de pesquisa e disciplinas dos programas do Brasil, de todos os programas da área de letras, e na área de linguística me saltava muito aos olhos uma coisa sem muita, vamos dizer assim, uma conexão alguma. Não é? E aquilo me incomodou muito. Não é? Existe um quesito na ficha de avaliação dos programas que diz assim, adequação entre área, linhas, disciplinas, está lá, é o primeiro quesito. O que a gente tem observado nas avaliações, nas fichas, é que esse quesito da ficha de avaliação, a este quesito, não é dedicada a nenhuma discussão. Nada. Apenas diz assim, é adequado ou não é adequado, só diz isso. Dificilmente você encontra, alguém pode até apontar, dificilmente você encontra uma ficha em que o avaliador faz uma reflexão sobre como isso acontece nos programas.
Nós visitamos um programa recentemente e nós observamos, o programa só tem um mestrado, é um mestrado nota 3, tem 32 disciplinas, tá, para os alunos do mestrado. Isso nos preocupa. Tá? Isso é um dado. Então, naquele momento, como nós pensamos no mestrado profissional, trabalhando com um núcleo de disciplinas comum ao Brasil inteiro e com algumas disciplinas optativas, isso eu contei para muita gente. Eu conversei na cápsula e disse assim, se a gente conseguiu fazer isso no mestrado profissional, será que a gente não conseguiria fazer alguma coisa no acadêmico? Tudo bem, então vamos começar a conversar. Resultado, a conversa surgiu aqui, eu conversei com o pessoal de Minas, me lembro que o professor Aldemário disse assim, olha, no passado, quando se falou em currículo mínimo no Conselho Nacional de Educação, foi uma loucura. O pessoal foi totalmente contra. Eu disse, mas a gente vai precisar conversar de alguma maneira, alguma coisa. No encontro, quando eu estive na Unicamp, conversei com os colegas, não sei se a professora Mônica está aqui, Mônica colocou a posição dela, eu disse, gente, o problema é o seguinte, não é que as pessoas não têm que ser contra ou a favor, mas eu acho que a gente tem que conversar e dizer, nós somos contra no final, não já partir deliberadamente de uma posição dizendo, eu não concordo e pronto, como aconteceu. Teve programa, algum programa, simplesmente fez um e-mail dizendo, nós não concordamos com isso e acabou. E não se discute. Né? Eu acho que é muito pouco. Então, o que foi que aconteceu? Nós levamos essa discussão para os coordenadores de programas, em Brasília, em dezembro. Todos os coordenadores estavam presentes. E o que foi decidido lá? Não mais falaríamos de matriz curricular. Então, a conversa morreu, acabou ali. Só que nós, naquele momento, nós já tínhamos um evento pensado, que era esse evento de Belo Horizonte. Eu disse, e agora, o que é que a gente vai fazer no evento de Belo Horizonte? Não faz mais sentido a gente ir para lá discutir matriz curricular ou currículo mínimo. Eu fui até proibido por alguns colegas em Brasília, disse assim, Derval, você não pode falar mais dessa palavra, matriz curricular. Não se fala mais nisso. Eu digo, tudo bem, não se fala mais nisso. Mas nós tínhamos um evento aqui em Belo Horizonte. Conversamos e então entendemos o seguinte, a gente nunca parou, e vocês hão de concordar comigo, não é? Que os programas internamente, cada professor discute a sua disciplina, discute o seu projeto dentro da sua linha. Não há uma discussão, gostaria até, é possível que aconteça em alguns, desculpem, não estou generalizando, é possível até que aconteça uma discussão interna nos programas sobre as suas linhas, os seus projetos e a matriz curricular que o constitui. Alguns programas podem fazer isso, mas isso não é uma coisa geral. Não é? Nós estávamos... Então, aí eu pensei o seguinte, eu acho que a gente já que não vai fazer um evento para discutir matriz curricular, isso não é mais, vamos fazer uma reflexão sobre a área. Não é? A área, a gente já tinha feito uma definição, eu passei na frente, por isso que aí as pessoas estão incomodadas, porque a gente tem uma seção de literatura e 3 de linguística. Quando a gente fez o levantamento da linguística, e Sandra até colocou isso na época, diz que as coisas na literatura elas acontecem de maneira mais uniforme. Não é? E aí eu pensei disso, bem, por que é que eu escolhi análise do discurso, fui eu que escolhi, por que é que eu escolhi texto e escolhi funcionalismo? Não é? Eu pensei, análise do discurso é a área que é mais comum aos programas de todo o país. Quase todos, eu acho que você conta um ou outro programa de linguística ou de letras de linguística que não tenha uma linha de análise do discurso. Eu disse, eu acho que é um momento bom para a gente discutir análise do discurso. A outra área é o texto, que vai pelo mesmo caminho, e aí pensamos na outro funcionalismo. Né? O funcionalismo foi dentro daquelas teorias entre gerativismo e outras teorias que a gente trabalha, eu acho que o funcionalismo ela tem uma boa representatividade nos programas. Não é? E daí nós escolhemos. Mas a ideia qual é? E Sandra ficou, ela já deve ter dito, de decidir o que seria discutido em literatura aqui, nesse encontro de Belo Horizonte, e por isso que só teria uma sessão. Não é? E aí eu mandei um e-mail para os colegas dizendo o seguinte, que as pessoas começaram a perguntar, minha área não foi contemplada, não vai se discutir isso, não vai se discutir aquilo. Eu disse, gente, calma, nós vamos fazer uma discussão, tentar fazer uma discussão bem geral da área. Não é? Isso que a gente está querendo fazer.
Conversei com a professora Esmeralda, né, no encontro da Abralim. Esmeralda se ofereceu, né, ela se colocou à disposição para organizar um encontro semelhante na USP, né, na parte da linguística, para a gente discutir fonologia, morfologia, sintaxe, semântica, pragmática e léxico. Tá? Isso é na área de linguística. Sandra depois é que vai decidir como vai ser a discussão na área da literatura. Temos já uma conversa com Sandra, isso foi Sandra, inclusive, que fez essa conversa, com os nossos colegas de Santa Catarina, para fazermos uma discussão sobre estudos da tradução, que vai acontecer em Santa Catarina, envolvendo linguística e envolvendo literatura. Já fizemos uma conversa com os nossos colegas da UNB, nos dias 2 e 3 de dezembro, nós vamos discutir na UNB língua e literatura indígenas. Tá? Temos uma quanta conversa. Há uma possibilidade já conversada com o pessoal do Rio para a gente discutir questões de aquisição psicolinguística, processamento, e aí talvez entre fonética. Hoje eu estava conversando com a professora Margarida, ela disse, por que é que na mesa, na sessão do funcionalismo, não teve ninguém na cognição? Viu, Malu? Isso foi a professora Margarida Salomão que me cobrou. Malu e Mariângela, que estavam aí, por que é que a gente não teve a cognição junto com o funcionalismo aí? Então, olha só, o que é que a gente está querendo? A gente está querendo, no final, até o final do ano, que a gente tenha uma conversa, porque eu acho que esse é o momento de reflexão. Esse é o objetivo do evento, não é? É um momento de reflexão. Eu até disse, olha, é importante que as pessoas que participem, elas tragam alguma contribuição para a área, em relação aos temas que estão sendo discutidos. Um coordenador entrou em contato comigo para mandar um professor. Ele disse assim, olha, eu estou mandando fulano de tal. Eu digo, não mande, porque esse fulano de tal não tem a ver nem com funcionalismo, nem com análise do discurso, nem com texto. É importante que mande alguém que vá para lá para discutir isso com os colegas. Então, e também tem essa questão, o que é que a gente está querendo? Que perfil de pós-graduando, em nível de mestrado e em nível de doutorado, a gente está formando? Isso é o que a gente está querendo. Não é? Tanto enquanto pesquisador, como enquanto professor. A gente está sendo cobrado agora, por exemplo, a semana passada, nós fizemos uma reunião com uma comissão, que foi tirada entre os coordenadores, já deixa claro, essa comissão ela tem o respaldo dos coordenadores. Discutimos em Brasília questões sobre interdisciplinaridade, utilizamos bastante o texto do nosso professor querido Fiorin, que está aqui presente, né? Usamos o texto dele para discutir a questão da interdisciplinaridade. Tivemos um documento, vai sair no documento diário, mandei até dizer, não está no momento ainda de passar para vocês por conta da história do Coleta, é outra história. Então, temos uma sessão agora no documento diário sobre educação básica. A CAPES exige que todas as áreas coloquem no seu documento uma sessão sobre quais as contribuições da área para a educação básica. Está lá. Então, uma outra questão que a gente discutiu foi a internacionalização. A CAPES nos cobra para a gente dizer o que é internacionalização para a área, como é a internacionalização, como está acontecendo. Então, tudo isso vai aparecer no documento diário. Tá? Então, eu acho que esse evento, me desculpem, eu vejo como um momento para que a gente possa ter uma reflexão sobre a área. Uma notícia que eu não sei se para vocês vai ser tão boa, para a gente... eu acho que foi uma notícia boa, porque a gente vai ter a oportunidade de fechar essas discussões. Nós tivemos o mandato prorrogado até o dia 28 de junho. Então, a gente não sai em março. Isso nos dá a possibilidade de, no próximo ano, a gente tentar, talvez, fazer um evento. Eu até comentei com a Márcia que nós queríamos, de cada evento desse, um relatório, e no final a gente faz um grande evento, dando a partir desses relatórios, e aí a gente tem um perfil da área e como que ela se configura no país, tanto do lado da linguística quanto do lado da literatura. Tá? Eu vou encerrando por aqui, mas eu gostaria de agradecer imensamente a participação dos nossos colegas Fiorin, Círio, Beth, professor Vander, né, que estavam na mesa de análise do discurso, não é? A professora Maria Luísa Braga, que coordenou a mesa de funcionalismo, a professora Maria Ângela, que está ali presente, a professora Taliba, a professora Maria Helena Moura Neves, que eu não estou vendo aqui. Cadê Maria Helena? Pois é, Maria Helena, você perguntou se eu não ia poder vir, não vim.
e Maria Helena, e tem a outra professora, que eu não sei como é o nome do jornalismo que passou. Hã? Só foram elas? Então, agradeço imensamente e agradeço a participação dos colegas que estarão nas mesas agora à tarde. Eu acho que sem essa participação, essa motivação para discutir, que eu tenho quase certeza que as mesas devem ter sido muito interessantes, eu estava morrendo de curiosidade, com certeza a gente não conseguiria fazer muita coisa. Tá? Então, muito obrigado pela presença. Eu fiquei impressionado com o número de pessoas que veio aqui participar. E ainda quero dar só uma explicaçãozinha. Tá? Márcia não tem culpa dos R$50. A culpa dos R$50 é totalmente minha. Porque, olha só, nós fizemos uma proposta de evento para a CAPES, o que foi pedido a CAPES concedeu. Mas acontece que nesse recurso que a CAPES concede, via PAEP, não é possível você usar determinados recursos para alguma outra coisa que não sejam aquelas coisas estabelecidas. Então, eu digo, Márcia, R$50 é pouco, é muito pouco. Cobra pelo menos R$50, acho que está bem. Porque a gente fez isso no evento de editores. Né? Cobra uma taxa mínima, porque se precisar. Eu sei que teve algumas pessoas que ficaram dizendo assim, mas é um evento da CAPES, como é que pode? Eu vi isso. Eu recebi um e-mail assim, um evento da CAPES paga para participar do evento. Não é? Então, não é bem um pagamento. Não é? Eu acho que se daqui por diante a gente entende que esses R$50 eles vão pesar para muitas pessoas, talvez a gente não cobre mais e tenta fazer, já inclui a coisa toda no projeto que vai ser encaminhado para o PAEP. Não é? E aí não tem coffee break. Pronto, aí cada qual vai para o lanche da esquina, tá? E é isso aí. Então, muito obrigado a vocês. Eu estou aqui agora, vamos lá. Você é coordenadora, Bom, eu agora estou como coordenadora desta mesa. É uma coisa complicada, porque coordenando a coordenação, não é? Mas, enfim, essa nossa mesa é uma mesa de literatura e nós já estivemos conversando, Sandra e eu, a respeito das muitas... outras vertentes, né, outros aspas, domínios da literatura também farão parte desses, né, da continuidade desses seminários que se inaugura hoje com este primeiro, mas hoje, basicamente, né, pegando, na verdade, uma carona na linguística, nós vamos fazer a nossa mesa, que vai ser composta pela professora Sandra Goulart, que vai falar sobre o diagnóstico na nossa área em relação às opções de linhas, as opções de projetos, etc. Depois nós vamos ouvir a professora Ana Maria falando sobre uma vertente relativamente nova e que traz ainda, graças a Deus, algum dissenso, alguma polêmica, seguindo o raciocínio do professor Círio hoje, uma coisa muito bem-vinda nesse sentido, que é sobre a questão do texto criativo como uma opção da literatura. E, enfim, eu vou tentar falar sobre a questão da literatura e do ensino. E, nesse sentido, nós vamos seguir a mesa com esses 3 momentos. E eu passo a palavra imediatamente à professora Sandra, que dispensa apresentações, porque aqui ela está como coordenadora adjunta da área e também, claro, como professora de literatura da UFMG. Bom, gente, eu vou pedir desculpa aos coordenadores da literatura que já viram e ouviram essa discussão, mas tem várias, nós pensamos muito que várias pessoas não estão ainda, não conhecem essa reflexão que nós já fizemos várias vezes, tem colegas de literatura que vieram representando os programas, que não conhecem esse trabalho, e também as colegas da linguística. Então, esse levantamento partiu do que eu mencionei no início da minha fala,
com relação ao perfil da área de literatura, o perfil da área de linguística, um trabalho que eu e o Demerval fizemos juntos, né? Então, nós partimos justamente desse questionamento, quer dizer, como os programas de pós-graduação têm trabalhado as linhas, as áreas de concentração, as linhas, as disciplinas, os projetos mais relevantes, quais seriam, na verdade, as identidades, quais são as novas áreas do conhecimento que têm surgido, né? E o que nós chegamos à conclusão, que eu já mencionei para vocês, que a gente, se vocês pegarem, por exemplo, o perfil da área, eu fiz por denominação do programa também, comecei de uma questão bem geral, voltados, eu analisei todos os programas que são da área de linguística, de literatura só, que são 36, e aqueles que são considerados de literatura e linguística, que têm uma área específica de literatura, e depois me voltei àqueles que são interdisciplinares, em que não é muito demarcada a divisão entre literatura e linguística, né? Então, esses seriam, geralmente, a denominação dos programas. Eu listei por ordem de número de programas, de um modo geral. Letras aparece com mais frequência, mas, claro, que aqui nós temos toda uma discussão que já foi alvo de debate na Ampol, né? Que, quando se fala letras, não necessariamente está se falando apenas de literatura. Há programas que são de letras, literaturas e linguística, né? Tem, inclusive, uma proposta da Ampol para mudar, para discutir um pouco mais essa questão dos programas da área. Mas a gente observa também que, muitas vezes, letras se refere somente à literatura também, né? Então, há programas, por exemplo, de letras, há vários programas que são assim, e o outro são separados, só de literatura e outros de linguística, né? O mais comum é o primeiro, literatura, estudos literários, estudos da literatura. Há um número muito grande, né, de programas que têm em sua denominação literatura e cultura, ou interculturalidade, crítica da cultura, frequentemente com uma área só da literatura, às vezes contemplando também uma área da linguística, principalmente da análise do discurso. Outros programas que têm o nome de teoria, crítica e história da literatura, estudos comparados, e alguns menores, específicos, que são de áreas, que são aqueles programas de áreas que têm um número mais localizado na USP, no caso, e alguns outros isolados. E um outro caso, que é o caso de tradução, que ele é interdisciplinar e que ele está também listado num outro contexto também. Está dando microfonia com algum aí? Desligou esse? Desligou? Ah, tá ótimo. Tá? Então, essa com relação à denominação do programa. Com relação às áreas de concentração, também eu listei com relação às que aparecem com mais frequência: teoria da literatura, estudos literários, literatura e cultura. Podem ver que, muitas vezes, há ou elas são repetidas com relação ao nome do programa, mas não necessariamente. Então, são essas as áreas que aparecem com mais frequência nos nossos programas: literaturas de língua inglesa ou várias outras literaturas, vários outros estudos de clássicos. Passando para as linhas, né, e vocês vão perceber que, às vezes, a denominação é da linha, às vezes é da área, o que é compreensível. Às vezes, no caso, é primeiro uma linha para depois se tornar uma área, em programas menos consolidados, em programas menores, com menos professores, né? E nas linhas de pesquisa, o que me chamou muito a atenção, e nesse ponto que eu disse que eu acho que é diferente a questão da literatura e da linguística, é que a grande parte dos programas, eu diria a porcentagem que eu fiz em torno de 90%, eles têm uma linha de pesquisa que é de teoria crítica, teoria historiográfica, algum tipo de teoria voltado para a área de literatura, né? Essas são linhas de pesquisa bastante consolidadas no nosso campo. E outra área que aparece, claro, em função da nossa tradição de literatura comparada, estudos comparados, literatura comparada. Uma área muito frequente também é de memória, história, cultura, sociedade. Eu agrupei vários, quer dizer, não é o nome inteiro, eu fui agrupando dentro das definições que eu encontrei das respectivas áreas. Então, pode ser que vocês deem uma olhada e falem: mas a minha linha não está aí. Mas não está porque ela está subentendida num outro campo. Quer dizer, são muitos programas e que eu fui fazendo com relação à descrição das linhas e as agrupei dessa forma. Uma outra também linha que tem essas duas, da memória, história, sociedade, identidade, subjetividades, alteridades, seguindo muito a linha dos estudos culturais também, muitas vezes, está muito presente.
E uma outra questão, também uma outra linha, que tem se tornado muito frequente nos programas. É algo mais recente se compararmos com a questão da teoria e crítica literária e historiografia, que é a questão dos estudos intersemióticos. Aí eu agrupei tradução aqui, porque ela aparece em 2 momentos. Se ela é de um programa, que é um programa só de tradução, ela aparece separada. Se ela está num contexto de um programa de literatura, muitas vezes ela aparece como sendo estudos poéticos da tradução, né? Ou aparece, às vezes, em estudos intersemióticos, depois evolui, quer dizer, é um processo dinâmico, né? E os estudos também, uma outra área que surge muito forte na área de estudos literários são os estudos interdisciplinares, ou literatura e outras áreas do conhecimento, literatura e outros saberes, em que se estuda literatura e cinema, né? Literatura e artes, literatura e música, que são muito frequentes. Menos frequentes são os gêneros literários, mas ainda muito presente, através de uma tradição de linha de pesquisa de gêneros literários, estudos de área e estudos regionais. Então, esse foi um apanhado geral. Não quer dizer que todos os programas tenham isso, mas a maioria contempla, geralmente, essas áreas. Uma questão muito importante que o professor Fiorin comentou hoje e que eu gostaria de retomar, é a questão que o Demerval também comentou, é a questão da organicidade do programa. Isso é algo que nós temos olhado. Além dessas questões, a gente tem procurado olhar e apontar a questão da organicidade dos programas. Como que eles estão organizados? Qual que é a relação entre o nome da área, a área de concentração, a linha de pesquisa e as disciplinas desses programas. Então, esse foi um exercício que nós temos feito. E o que acontece também, é algo que o professor Fiorin também menciona no artigo dele, excelente artigo sobre interdisciplinaridade, que eu recomendo a todos que leiam, é que quanto mais consolidado o programa, mais específico ele é. Então, por exemplo, um programa que já tem vários anos, que ele era misto num determinado momento e tornou-se especialista em literatura, por exemplo, ele tem um perfil mais especializado em determinada área. Os que estão iniciando, e que justamente, às vezes, por causa de um corpo docente mais reduzido, eles tendem a ser mais interdisciplinares. E há coisas muito interessantes também nessa área interdisciplinar. E eu vou apontar. Então, quais são quando a gente olha as convergências, quer dizer, o que é que nós temos para pensar essa área, pegando um pouco um gancho com a temática do encontro aqui, quais são as áreas de convergências que eu observei nesse grupo de programas que eu analisei? Primeiro, um ponto muito interessante são os estudos da tradução, como eu já mencionei, eles são um ponto de convergência e interdisciplinaridade muito interessante, que está crescendo, esses estudos estão crescendo muito nos nossos programas. E, muitas vezes, eles têm se tornado programas independentes. É o caso, por exemplo, de Santa Catarina, UFSC, nós vamos, inclusive, fazer um evento para discutir essa questão. Eu acho que seria a gente pensando naquela proposta de inovação sobre as novas áreas as que estão se desenvolvendo nos nossos programas, essa seria uma questão interessante. Alguns programas têm linhas de pesquisa que depois passam para áreas de concentração e se tornam depois, às vezes, até programas independentes. Claro que a gente entende o contexto é favorável aos estudos da tradução, com todo o debate sobre a internacionalização, a globalização, o trânsito, os trânsitos internacionais, isso torna esse campo muito favorável. Uma outra área muito interessante, muito produtiva, que eu tenho observado e que aparece nos programas que se iniciam, mas também em programas consolidados, que é o caso dos estudos da leitura, que são também muito interdisciplinares, no qual nós detectamos um diálogo muito profícuo entre a literatura e a linguística. Eu vi projetos interessantíssimos, dos quais participam professores das duas áreas. Então, há alguns programas que têm discutido essa questão, e eu já presenciei várias apresentações nesse sentido. Uma outra área de convergência, que eu já mencionei também, é a área de literatura e discurso, né? Muitas vezes, quando nós estávamos analisando qual o programa que nós vamos analisar, às vezes eu não conseguia detectar se era um programa de literatura ou se tinha um vertente de linguística. Não que isso seja algo negativo, é porque a questão interdisciplinar estava tão ligada à proposta do programa que realmente não havia essa separação. Então, há também uma vertente bastante interessante de professores dos dois campos trabalhando em vários desses programas. A questão dos estudos culturais, claro,
diante da virada cultural, né, da década de 90, isso é esperado, isso acontece em vários dos programas, nós temos visto essa questão em vários dos programas, às vezes através, novamente, de uma linha de pesquisa, de uma área de concentração, né? E esses dois últimos pontos, que foram os pontos que nós discutimos na última reunião dos coordenadores, que nós gostaríamos de falar um pouco mais sobre eles nesse evento de Belo Horizonte, que é a questão do ensino de literatura, literatura e ensino, letramento literário, há vários nomes, que ele aparece também em alguns programas, e nós tivemos uma experiência interessante, que foi ao formatar o Prof. Letras, nós pensamos, né, Márcia, um grupo, nós começamos a pensar sobre essa proposta, como inserir o ensino de literatura na proposta do Prof. Letras. Então, foi muito interessante a discussão e a gente achou que valia a pena a gente trazer essa reflexão aqui para os colegas. Quer dizer, o que é que tem sido feito? Quem é que tem trabalhado com essa questão? Quais são as perspectivas com relação a essa área? E uma outra questão que tem apontado é a questão da escrita literária ou escrita criativa, que nós vamos abordar hoje pela presença dessa área, às vezes como disciplina em alguns programas, às vezes como linha de pesquisa, às vezes como trabalhos. Eu conheço trabalhos que são direcionados com relação a essa vertente. E agora, no caso da PUC do Rio Grande do Sul, nós temos uma área de concentração especificamente com relação a esse programa. Então, esse foi um primeiro apanhado, uma primeira discussão que nós tivemos. Quando eu faço esse apanhado, é claro que a gente está pensando muito das especificidades dos cursos também. Esse é um mapeamento da área, quer dizer, o que é que tem sido discutido nessa área. Mas eu queria retomar algo muito interessante que foi mencionado pela Beth Bright hoje de manhã, na palestra dela, quando ela falou da questão da importância da gente olhar também a questão da vocação institucional, das especificidades regionais, da diversidade que eu vejo que é produtiva e salutar, que a gente encontra nos nossos programas. Então, não quer dizer que porque nós estamos tendo esses perfis nesses programas, por exemplo, escrita criativa, não quer dizer que todos os programas tenham que ter escrita criativa. É até interessante localizar as especificidades do corpo docente, a história do programa. Então, nem todos teriam que ter, porque foi isso que, às vezes, é comentado. Então, agora nós vamos ter que ensinar a escrita criativa. Não, se não tiver tradição no seu programa, não há porquê. Ensino de literatura, eu vou ter que induzir, não necessariamente, se não for tradição, mas, de repente, há alguma pesquisa que está sendo feita no seu programa que é interessante, que nós tomemos conhecimento justamente pensando na possibilidade de termos redes de cooperações, né? Que nós possamos juntos discutir as possibilidades de parcerias nessas áreas que, para nós, são muito são novas, são reflexões novas e que nós podemos discutir. Agora, o que eu gostaria de pedir a vocês, depois das apresentações de agora, é que nós pensemos nas propostas para o evento da USP, né? Eu já estive conversando com alguns colegas, eu e Nicolau também já trocamos algumas ideias, temos algumas ideias do que seria interessante nós abordarmos nos próximos encontros, mas eu acho que deveria vir de vocês uma reflexão sobre o que nós podemos contemplar, estando ou não nesse primeiro levantamento. Pode ser que eu tenha, nesse levantamento, deixado de lado alguma pesquisa, alguma área específica que não está aqui, que a gente poderia também abordar. Então, peço a vocês, nos grupos de trabalhos, nas discussões, para tentarem localizar também outras possibilidades, outras áreas, para que nós possamos discutir, ver o que os programas estão fazendo, pensar em estratégias comuns para criar redes de cooperação. Isso é algo que nos interessa muito. Então, é isso que eu queria falar com vocês, e eu agradeço mais uma vez a Márcia. Só vou fechar aqui a questão da matriz curricular que nós tínhamos discutido, com relação às disciplinas obrigatórias e as disciplinas optativas. O que eu observei também nos programas que eu analisei, grande parte deles tem como disciplina obrigatória metodologia e a grande parte teorias críticas, mais do que metodologia. Um número grande de programas tem. Aqueles que não têm, que aboliram as disciplinas obrigatórias, é interessante, são os programas mais consolidados que fazem isso. E eles fazem isso, mas eu também observei que, apesar de não ter disciplinas obrigatórias, eles têm, no elenco das disciplinas optativas e eletivas, eles têm a teoria crítica. Quer dizer, é uma tendência da área realmente fazer essa reflexão teórica, eu acho que talvez pelo histórico da nossa área, né? Uma questão que a gente tem discutido muito, e que o Demerval também comentou na fala
hoje é a questão dos números de disciplinas e a questão da organicidade do programa. Isso é algo que nós temos, às vezes, detectado em alguns programas, que você olha, por exemplo, a listagem de disciplina, a área de concentração, linhas de pesquisa e as disciplinas, elas não dialogam muito bem. Apesar das duas coisas estarem muito bem concentradas, disciplinas, muitas vezes, nós temos um elenco enorme de disciplinas e que você vê, por exemplo, que certas disciplinas só podem ser dadas por um professor. A gente, às vezes, até localiza, fala, essa disciplina tem nome. Né? Então, o elenco é muito... E nem sempre é possível ofertar essas disciplinas. Então, o que a gente tem pedido muito nas visitas que nós temos feito é pedir para os professores pensarem um pouco o elenco de disciplinas que eles têm ao dispor. Né? O interessante é que essas disciplinas que estão elencadas sejam ofertadas no triênio. Então, se elas não são ofertadas, vocês têm, por exemplo, 40 disciplinas, e elas não podem ser ofertadas durante então, vocês têm que repensar no contexto da organicidade, que sejam disciplinas não tão específicas, claro que elas podem ser específicas como optativas, mas que no elenco que é ofertado sempre, é interessante que esse número não sejam tão abrangente, e que haja, o que eu acabei de dizer, a coerência e a organicidade entre área, linhas, disciplinas, projetos docentes. Ou seja, que o todo seja maior do que as vontades individuais. A gente tem falado muito sobre isso, né? Que o programa ele deve ser um todo coeso e coerente, e não apenas atender os anseios de só uma linha de pesquisa, ou só um projeto de pesquisa. Né? Que deve haver uma ligação inerente entre áreas e linhas de pesquisa, claro, pensando duas questões também que nós falamos hoje, que é a questão da flexibilidade, o professor Fiorin falou sobre isso, e também da vinculação da graduação com a pós-graduação. Né? Acho que a gente não pode se furtar de estabelecer essa discussão que começou na mesa anterior, não que a gente reproduza conteúdos da graduação, mas como é que nós podemos fazer esse diálogo com a graduação? Que, às vezes, a gente vê uma dissociação muito grande entre o que a gente faz na pós-graduação e o que é ofertado, o que nos leva também a receber alunos, muitas vezes, com algumas fragilidades, digamos assim, em termos do programa que é oferecido. Tá? Então, são só algumas reflexões que eu deixo com vocês e a gente discute, depois abre para o debate. Muito obrigada. Não, vou te apresentar. Bom, nós passamos a palavra à professora Ana Maria Lisboa de Mello. A professora Ana Maria possui graduação e licenciatura em português e francês e respectivas literaturas pela UFR, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado pela PUC do Rio Grande do Sul, doutorado pela PUC do Rio Grande do Sul na área de teoria da literatura. Fez estágio de pós-doutoramento no Centre de Recherche sur l'Imaginaire, na Université Stendhal, em Grenoble, com bolsa do CNPq e na Sorbonne Nouvelle Paris 3, com bolsa da CAPES. Lecionou na UFG, na Universidade Federal de Goiás, UNB, como professora concursada. Atuou em programas nacionais de formação de leitores, ProLeitura e ProLer. Professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul na graduação e pós-graduação em letras de 94 a 2007. Orientadora de mestrado e doutorado até janeiro de 2012, coordenou o GT Teoria do Texto Poético da Ampol. Atualmente coordena o GT Imaginário, Representações Literárias e Deslocamentos Culturais da Ampol. É membro associado do Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Universidade de Lisboa e ao Centre de Recherche sur les pays lusophones da Paris 3. Atualmente é professora da PUC do Rio Grande do Sul e coordenou o programa de pós-graduação até 2008, de 2008 a 2012. Tem experiência na área de letras, subáreas de literatura brasileira e teoria da literatura, com ênfase em poesia, narrativa, teorias e críticas do imaginário. Passamos a palavra à professora Ana Maria, que vai nos falar sobre esse novo viés, né, que tem nos causado muita curiosidade, que é a questão do texto criativo nos programas de pós-graduação. Boa tarde a todos. Na verdade, eu estou aqui, talvez pudesse estar aqui o professor Assis Brasil, Luiz Antônio de Assis Brasil, que foi o escritor que, em 1985, criou a Oficina de Criação Literária na PUC, em 1985. Então, ele já tem uma longa história, mas, na verdade, como eu estava na coordenação do pós, quando a gente resolveu criar a área, então, eu estou aqui para explicar o
como é que foi feito o projeto e tudo mais. Bem, então, os antecedentes dessa área são longos. É a professora Assis Brasil, iniciando em 1985, uma oficina de criação literária com 2 semestres, com muitas horas e produção, e iniciando também uma coleção que a PUC publica, que já tem 42 volumes, que é Contos de Oficina. Já temos 42 volumes publicados. Bem, quando, mais ou menos, os alunos da oficina, naturalmente, começaram a querer fazer o curso de mestrado. Ao natural, porque, na verdade, os alunos que vêm da oficina são alunos muito qualificados, né? E muitos deles hoje são escritores bem conhecidos, como o Daniel Galera, Cíntia Moscovici, muitos premiados no exterior. Então, são pessoas muito qualificadas. Até a nossa experiência na PUC é que esses alunos que são dessa área que têm assim, muita leitura, muita qualidade na leitura, então, uma formação em letras e tal, a maioria, nem todos. Nós temos um engenheiro aí, que é o Amilcar Betega Barbosa, que cursou a oficina com Assis, foi para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e me pediu orientação sobre o conto, e lá pelas tantas ele disse, eu não vou fazer um texto só teórico-crítico, eu também quero colocar o meu livro de contos, que é o livro Os Lados do Círculo, que está publicado pela Companhia das Letras, depois ele publicou Deixa o Quarto Como Está. E aí eu solicitei à comissão coordenadora da Universidade Federal que autorizasse que ele publicasse esse livro com um ensaio sobre o processo de criação. E foi autorizado. Depois disso, teve o Aulus, que fez um trabalho criativo lá na URGS, e agora, né, tu tivesse uma defesa há pouco, né, Márcia? O Altair Martins, que também é um escritor premiado. Então, já na Universidade Federal, quando eu estava lá, já tinha defesas, 2 defesas, uma comigo, e outros trabalhos que a professora Márcia trabalha com crítica genética, com criação literária, continua trabalhando, não tem a área ainda. Por que nós criamos a área? Tinha uma tradição, e em 2006, como esses alunos, essa oficina, depois, para os alunos que eram mestrandos em teoria da literatura, se dava o creditamento mediante uma avaliação. Quer dizer, se a oficina tinha 20, 30 pessoas, porque ela sofre uma seleção bem rigorosa, já passaram pela oficina mais de 800 pessoas, às vezes que vêm de São Paulo, Rio, vão para Porto Alegre. Então, desses alunos, alguns eram mestrandos, né? Porque faziam mestrado em teoria. E aí se adotou, já na administração anterior, da professora Regina Zilberman, depois da professora Regina Lampert, que foi coordenadora, o creditamento mediante uma avaliação. Quer dizer, não era uma disciplina, mas se dava o creditamento. Depois, a partir de 2006, se abriu das 15 vagas de teoria, 3 foram destinadas à escrita criativa. Quer dizer, o trabalho final seria um trabalho na área de escrita criativa acompanhado de um ensaio. Não é simplesmente o trabalho, tem que ter um ensaio teórico-crítico, enfim, sobre o gênero, sobre o processo de criação. Bem, em 2011, nós já tínhamos tido 11 defesas concluídas, 12 defesas concluídas, no interior da teoria. Quer dizer, dessas 3 vagas que foram sendo destinadas anualmente. E já tínhamos um aluno que foi para a Inglaterra fazer doutorado em escrita criativa, saiu do mestrado da PUC e ganhou uma bolsa CAPES. E está se doutorando agora, está voltando para o Brasil. Então, já tinha uma longa história, uma história respeitável, assim, né? E havia uma reivindicação dos alunos de criar um mestrado acadêmico em escrita literária. E a gente, então, pensou em por que nos fragmentar, se isso nasceu dentro da teoria, e por que não fazer a terceira área, né? Então, fizemos um projeto em 2011, nesse projeto participaram os professores da Letras, mas também
um professor da comunicação, que é o Carlos Gerbasi, que é do cinema, um professor da filosofia, Ricardo Tim de Souza, que é escritor, publicou um livro de contos, trabalha muito bem com a escola de Frankfurt, trabalha com uma disciplina filosofia e literatura, também foi credenciado e quis participar do projeto. O professor Antônio Wolff, da comunicação, que tem toda a formação dele em letras, graduação na URGS, mestrado e doutorado, que trabalha no jornalismo por uma circunstância que ele disse que não conseguiu ir para letras e num certo momento do passado e ficou no jornalismo, mas tem uma parceria muito grande com a gente, participa e é escritor. E o professor Charles Monteiro, da História, que tem trabalhado com a gente, participado das nossas bancas de História, principalmente, vamos dizer, no grupo dos professores que trabalham com História da Literatura e Historiografia, e ele também tem uma pesquisa sobre fotografia e memória, e nós temos uma linha de literatura, história e memória. Então, eram professores que tinham vínculos com a gente e que quiseram participar do projeto. Então, o curso tem essa característica também. Tem os professores que são de outras áreas, alguns com a formação total em letras, outros não, mas que já vinham atuando com a gente. Eu vou passar agora umas lâminas para explicar como é que foi, as disciplinas e tal, para a gente poder olhar. Eu posso ir passando, porque daí eu vou comentando, né? Então, esse texto aqui é do Assis, falando da oficina, né? Como é que ela começou, como é que ela se inseriu já dentro do curso de pós-graduação em letra, com 2 semestres letivos, e 30 encontros de 4 horas de duração cada um. Eles passam por uma seleção, né, porque tem muitos candidatos, e o primeiro, ele mais ou menos explica, isso aqui é uma entrevista meio informal, mas eu quis colocar a palavra dele aqui, porque, na verdade, ele é o iniciador de tudo isso, né? Então, ele fala mais ou menos do que eles fazem no primeiro semestre, do que eles fazem no segundo semestre. No segundo semestre, no primeiro semestre, então, eles fazem exercícios, eles fazem discussões dos textos produzidos, eles discutem teoria da literatura, que o professor era da teoria da literatura, naquela época não existia área, né? Então, eles discutem isso na oficina que funcionava acoplada ao curso de letras, ao mestrado e doutorado em letras. Posso passar? Vai? Depois, vocês encontram 2 sites, um, Oficina de Criação Literária, e depois o próprio blog do professor Assis Brasil, né? E agora... Então, no segundo semestre, eles trabalharam muito mais o conto, por ter uma dimensão menor e poder, inclusive, a produção voltar, ir para uma espécie de laboratório para discutir entre eles as soluções e tal. Então, isso aí que dá origem, então, aos 42 volumes dos contos de oficina, que a editora vem publicando. E agora, eu esqueci de trazer, ela publicou um livro, a editora da PUC, sobre a escrita criativa, mais teórico, mais sobre o processo, e menos literário. Esse aqui tem 2 volumes, aí, a capa de 2 volumes, né, dos contos de oficina. Nós temos também o Sarau dos Novos, que é um evento que acontece todos os anos com esses alunos que são... Na verdade, muitos desses alunos já publicaram antes, já foram premiados. Um deles... Eu orientei um deles, o Diego Grando, que é poeta, e como não tinha área ainda, eu trabalho bem com poesia, gosto, né? Então, eu dei uma disciplina Teoria da Criação Poética, que depois passou para essa área, porque essa disciplina estava dentro da teoria literária. E esse aluno, o Diego Grando, foi para Paris e está fazendo doutorado com Michel Collot. Fez comigo mestrado, trabalhou muito bem com um escritor... um teórico que fez doutorado com Michel Collot, que é Rodrigues, que é da Universidade da Suíça Francesa, de Lausanne, que tem um livro Pacto Lírico muito bom sobre a figura do sujeito lírico, que a gente não acha quase em português, estudos sobre a figura, o Estatuto do Sujeito Lírico. Então, esse livro é excelente, ele trabalhou bastante. Então, o livro dele de poemas já publicado tem um grande estudo sobre a figura do sujeito lírico, que eu recomendo
para todos os meus alunos que queiram ler sobre essa questão teórica da poesia. Sobre a técnica literária, o professor Assis, que não está aqui, eu queria muito que ele estivesse aqui. Eu disse para ele, vou ver se eu não faço feio lá, falando sobre ti, né, sobre a tua história. Ele fala muito dessa questão, que o ensinar a escrever não quer dizer que nós vamos sair, que da oficina saiam todos grandes escritores, mas tem coisas que têm que ser ensinadas mesmo, assim como se ensina. Estou me lembrando da Camille Claudel aprendendo com o Rodin a fazer escultura. Ela foi aprender, ela foi para a oficina do Rodin. Deu todo aquele problema depois, né, que a gente sabe, mas ela foi aprender. Então, se aprende, mas não quer dizer que isso garanta uma qualidade, uma obra de arte, enfim. Pode acontecer, né? O Amilcar Betega, que é um engenheiro que passou por lá e depois se tornou professor, leitor da Sorbonne, né? Trabalhou como professor, e agora ele defendeu a tese na PUC em dupla titulação, com tutela com dupla titulação, em dezembro agora. Nós fizemos com videoconferência para que 2 professores da França participassem, e ele fez um ensaio sobre o romance de 100 páginas, e mais o romance, né? E então ele fez a defesa agora em dezembro, e obteve a dupla titulação, e a Paris 3 aceitou, que não tinha área de escrita criativa, aceitou o trabalho. Quer dizer, foi reconhecido e ele obteve a dupla titulação. Agora ele está em Lisboa. Tem muitos alunos premiados, aqui eu trouxe alguns, né? Só para o Betega está aí, só para dar uma ideia dos egressos da oficina, Daniel Galera, Vera Caram. Muita gente que já tem talento, que vai lá buscar mais algumas coisas que possam ajudar o seu trabalho, né? Já tem um talento especial e tal, né? Então, coloquei... Aqui tem livros de ex-alunos da oficina publicados no exterior, no Brasil, mas não, eu nem coloquei, porque seria muitas lâminas, né? Então, são alunos egressos da oficina. Bem, então nós tínhamos a área de linguística que iniciou em 70, foi autorizada em 69, a área de teoria autorizada começou em 72, e aí em 2006 3 vagas do mestrado em teoria foram destinadas à escrita literária nesse momento, né? E em 2011 12 defesas com trabalho final, que é era um ensaio mais um texto literário. Bom, quando a gente criou a área, em 2012, depois dessa discussão e o projeto que a gente fez, né, do projeto participou também a